Bom dia, gente. Tudo bom? Gente, então, eu sou Gleiser Ferreira, sou ex-aluna aqui do Brigadeiro, inclusive, estudei aqui até 2013, 2014, mais ou menos. Hoje eu trabalho com cinema nacional, né? Ou seja, trabalho com cinema aqui no Brasil, né? Logicamente. E hoje eu vim a convite também da Open Air Brasil, que é uma empresa muito bacana, que trabalha exibindo filmes em escolas, em praças, em periferias também, de todo ao redor do Brasil, assim, várias cidades. A gente já foi para Brasília, para São Paulo, estamos agora no Rio de Janeiro. E como eu faço parte da equipe também, lógico, puxei sardinha para a escola que eu estudei, né? Que eu acho incrível a gente estar aqui hoje. Até para poder repensar em qual tipo de trabalho a gente quer fazer lá na frente também. Onde eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com cinema, eu quero trabalhar como produtora, como diretora, como atriz, como ator. E também como curadora, por exemplo. Como eu trabalho para algumas outras empresas, como a Mostra Sesc, o Encontro de Cinema Negro do Zózimo Bubu. Alguém foi com a gente no encontro esse ano? Quem foi? Levanta a mão. Isso, na Cinelândia. Vocês curtiram? Muito bom, cinema negro, né? Hoje a gente vai falar sobre algo similar, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? Hoje a gente vai falar sobre as mulheres no cinema. E as mulheres no cinema nacional, principalmente. E aí é bacana porque a gente refletir sobre o papel da mulher dentro das telas, à frente e atrás delas, mostra pra gente essa diversidade de possibilidades. Quais são as principais denúncias que estão sendo feitas, ou quais são as principais linguagens que estão sendo utilizadas. Bom, então a gente vai estar aqui para conversar um pouco hoje sobre as mulheres no cinema, principalmente no cinema nacional. E aí é uma forma de a gente pensar como as diretoras, cineastas, mulheres pensam, mas também pensar como essas mulheres estão sendo representadas por outros cineastas também. Então a gente trouxe 2 curtas para vocês agora, que é Mãe Solo e o curta Firmina. Firmina é dirigido por Isa Neiva, que é uma cineasta incrível, paulistana, e ela trabalha muito esse lugar de protagonismo das mulheres nos seus filmes. E mulheres em várias idades, mulheres passando por vários dilemas, mulheres que passam por separação, mulheres que sofrem violência doméstica, por exemplo, que é o caso do Firmina que a gente vai assistir hoje, que comenta um pouco sobre violência doméstica. Já o Mãe Solo é um filme feito pela Camila Moraes, que ela, na verdade, é lá de Santa Catarina, mas fez um filme muito bacana com mulheres da Bahia, para a gente refletir sobre essa parcela da sociedade que são as nossas mães mesmo, que muitas das vezes as nossas mães são mães solos, que tem que correr na vida, que tem que fazer vários empreendimentos, tem que correr atrás do pão de cada dia, e que muitas vezes não têm seus direitos garantidos. Então é importante a gente falar sobre esses 2 lugares também. E são 2 mulheres negras, inclusive. Então, de certa forma, é o cinema negro acontecendo aqui agora, no cinema nacional. Então, é bacana vocês ficarem bastante atentas, por exemplo, a algumas questões. Primeiro, a narrativa que está sendo exibida, qual é a história que está sendo contada? Por que essa história é relevante? Qual é a importância e relevância desses temas? Como são escolhidas as atrizes, por exemplo? Que atrizes são essas? Será que essas atrizes fariam outros tipos de filmes? Será que vocês veem atrizes como elas nas telas do cinema nacional como um todo? Do cinema comercial, principalmente. E aí é bacana pensar também na ficha técnica que passa no final sempre. Eu sei que, geralmente, quando a gente está ali na Netflix, a gente pula, ninguém quer ver aquele monte de nome passando. Mas ele é muito importante porque você vê quantas funções fazem parte daquele filme, quantos profissionais fizeram parte daquele filme. E se você olhar direitinho, você vai perceber que tem coisas que você gosta num filme, não só pelo diretor, não só pela atriz, mas porque tem aquela direção de arte que te emociona e está presente em vários outros filmes que você já assistiu. Só que você só vai saber disso se você souber qual é o nome dessa diretora de arte. Qual é o nome daquela figurinista, por exemplo? Achei babado essa roupa. Quem é que fez? Tem uma pessoa que pensa em tudo isso no cinema, né? Em cada um dos seus departamentos. Então, a gente vai pensar aqui um pouco sobre isso, em pensar essa subrepresentação que ainda acontece muito, que é na história do cinema mundial, na verdade, as mulheres sofrem uma subrepresentação. Ou são colocadas como mais domésticas apenas, que não é um problema, mas é um problema se você pensar só nesse lugar, tá certo? Ou então são colocadas como vítimas, como vulneráveis demais, como mulheres muito delicadas, como se só pudesse existir esse tipo de pessoa. Isso vai mudando ao longo das últimas décadas, principalmente nos anos 80, 90, agora nos anos 2000. Já estamos em 2020 já, né, gente? Já passou bastante, algumas décadas aí. Mas para a gente poder refletir sobre como tem mudado também
essa representação feminina nas telas. Porque quando você vê um filme, ele não é só um momento de entretenimento, de diversão. É um momento que você apreende informações que você leva para a vida. Então é muito importante que vocês olhem com mais cuidado, com mais sensibilidade para essas obras. Porque às vezes você entende que lugar de mulher é na cozinha, por exemplo, por causa de tantos filmes que você viu que reforçavam esse estereótipo. Ou você vai imaginar, por exemplo, que em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, porque você já viu vários filmes, várias séries, vários conteúdos audiovisuais que reforçam esses estereótipos. E até essa tentativa hoje que o cinema faz, enquanto arte, enquanto linguagem, enquanto ferramenta de expressão e de educação também, a gente entende que tem outros estereótipos que a gente precisa distinguir realmente, na verdade, né? Diluí-los para que a gente possa ter a nossa amplitude de possibilidades, de forma que a gente consiga se ver como atrizes, como atoras, como diretoras, arquitetas, enfim, várias profissões. Isso também não impede a vontade de você ser, por exemplo, uma dona do lar, também, que vai fazer sua comida, fazer a comida da família, essas coisas todas. Não é um problema esse lugar também, tá certo? Mas é um problema quando você é condicionada a achar que só essa é uma possibilidade de vida. Além da exibição dos filmes, a gente vai trocar uma ideia sobre eles. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre também uma coisa que é muito importante hoje, que são os casos de violência contra a mulher. A gente tem que falar sobre isso, refletir sobre isso, entender qual é o nosso papel enquanto jovens, que somos todos aqui, certo? Temos esse pacto que somos todos jovens, sim. Vamos discutir um pouco sobre isso. Como é que a gente pode evitar esse tipo de caso? Como é que a gente pode alertar a nossa amiga, a nossa irmã, até a nossa tia, a nossa avó, a nossa mãe, sobre casos que a gente passa, às vezes, na vida e, por vezes, não reconhecemos. Então, para a gente saber que está sofrendo uma violência, ou que está acontecendo uma violência do nosso lado, a gente tem que saber que tipo de violência é essa e o que a gente pode fazer para reduzir esse tipo de caso, tá certo? Geralmente, a gente tem vários casos de mulheres que sofrem a violência doméstica e, por vezes, não são acolhidas até mesmo dentro de favela, e eu moro na Cidade de Deus, eu sei como é que é. Então, é importante que a gente reflita assim, sobre essas múltiplas possibilidades. A mulher, ela não é necessariamente uma vítima da sociedade, mas nós estamos em situação de vulnerabilidade social. Até porque a gente sabe que a chance de uma mulher conseguir estuprar um homem é muito inferior, certo? E o número de casos denunciados também são mínimos. Por esse motivo, a gente entende que são exceções à regra, porque, no geral, o que a gente tem é 1 a cada 3 mulheres sofre um tipo de violência. E quando a gente pensa na questão dos homens, eu não sei nem, acho que 1 a cada 100, não sei qual é o dado realmente hoje, que mostra quantos homens sofrem violências por parte das mulheres. Mas é importante a gente saber também, que eu acho que é fundamental pensar nisso. Pode sim. É fundamental a gente pensar também que a gente tem que ter sempre ter um bom senso também, né, gente? Principalmente porque a gente sabe que esse caso de violência sexual é um caso muito grave. Presta atenção sobre isso aqui, inclusive. A violência sexual é uma violência muito grave, que muda para sempre a vida dessa vítima. Então é importante que a gente tenha um bom senso de não utilizar esse direito que a gente conseguiu à defesa como uma forma de tentar punir um homem por outras coisas que não por isso mesmo. Então não é porque você brigou com o namorado que vai chegar na delegacia e vai falar que fui estuprada. Isso é muito grave, né? E a gente sabe que os casos que acontecem isso são ínfimos em relação ao número de casos de homens que realmente violentam suas parceiras. Por isso que hoje o tema central é esse. Mas é importante refletir também sobre esses casos, tá bom? É uma questão de índole realmente, que cabe tanto a mulheres, homens, cis, trans, não binários, enfim. É questão de ética da pessoa, né? Infelizmente. Bom, então a gente vai começar exibindo Firmina. Vamos tentar exibir Mãe Solo antes da hora do recreio. E logo após a exibição e depois do recreio, a gente volta e troca mais uma ideia, tá bom? Eu quero muito conseguir exibir pra vocês ainda a Boiúna. Alguém aqui mora na Boiúna? Ai, arrasou. Eu cresci na Boiúna, gente. Já me sinto parte. Boiúna é um filme muito bacana que conta a história de uma cobra gigante a partir da mitologia lá do Amazonas, tá certo? E aí a gente vai ver a perspectiva não daqui da nossa área, mas lá do Amazonas e do Pará, onde essa mitologia nasceu, tá certo? Se der tempo a gente exibe, senão a gente vai com esses 2 curtas mesmo, tá bom, gente? Como é que apaga a luz aqui, sabe, professora? Ali, vem ali. Arrasou, obrigada.
Ela esqueceu no caminho da mudança. Ela já tá sabendo. Ah, o interfone já tá quebrado. Vai lá, sobe direto. Obrigado. Mãe! Mãe! Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, só que eu tô trancada, Luiz. Estamos abrindo a porta. Ai. Obrigado. Dona Firmina, Dona Firmina. A senhora é fogo, hein? Custava me atender? Ah, não começa, viu? Eu sei que dá de mim, de você e de todo mundo. Tá certo. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito péssimo. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samba chegar. Realmente é aquele filme que mostra exatamente que ele tem que mostrar a agressão contra a mulher. A mulher, a moça idosa, ouvindo aquela situação, ela lembrou de si mesma, ela viu a sua história. Mas aí quando a gente vê a pessoa, um cabelo grande e uma moça um pouco mais cheinha, que totalmente diferente, isso acaba, como é que eu falo?
como é que eu falo? Dando ênfase àquilo. Então, tipo assim, ela conseguiu salvar uma vida e o que mais me impressionou foi o desespero da moça, que deu pra mim um desespero real. E a mulher, que é um pouco mais clarinha, um pouco mais clarinha, então os roxos, partes machucadas são mais evidentes. Mesmo que assim, seja evidente numa pessoa negra, numa pessoa mais clara é bem mais evidente. E o fim, quando a mulher conseguiu ficar mais tranquila, tirando aquele turbante, aquele pano, se tranquilizando e passando esse tranquilizamento para a moça, as duas sorrindo uma para a outra, foi um agradecimento sem palavras. com certeza. Tocou em mim, quase chorei, mas eu estou um pouco seca, então não saiu. Mas realmente me impressionou muito. E você gostou então? O cinema brasileiro está aprovado para você? Mais ou menos, eu ainda continuo não gostando de Cidade de Deus. Entendi. Não, Cidade de Deus é outra questão. Mas eu acho bacana, vocês perceberam uma coisa, por exemplo, gente? Nesse filme, quando a senhora tá ali pedindo socorro, tá pedindo ajuda, tá tentando ligar, tá tentando fazer tudo para ajudar aquela outra moça que estava sofrendo violência doméstica, ninguém se importou. Vocês perceberam isso? Ninguém se importou. Quando ela dá a entender que estava passando um incêndio na sua casa, aí todo mundo se mobiliza, porque não pode pegar uma casa não pode pegar fogo, mas uma mulher pode apanhar até morrer? Será que, na verdade, o que a gente está mostrando aqui, a sociedade coloca pra gente que uma propriedade vale mais do que a vida de uma mulher? Sabe? Isso é muito sério. Então, quando a gente para pensar, não se mete em briga de marido e mulher não, que depois eles voltam, e ninguém tem que meter a colher, e que não sei o quê. Na verdade, a gente está sendo conivente com esse tipo de violência. Porque quando a gente se omite, a gente também está violentando aquela mulher. Então, ela está sendo duplamente violentada. Pelo rapaz que está com ela, mas também por toda a sociedade que vê a situação e não faz nada. E aí é bacana que você percebeu que era a história da mesma mulher que estava sendo contada. Mas algumas vezes, algumas turmas que a gente exibia esse filme, a pessoa ficava assim, mas eu achava que era outra vizinha dela que estava apanhando, daqui a pouco era ela, não sei se quem era quem, e no final aparece uma outra mulher. Mas é porque pode ser qualquer pessoa. Não tem uma cara, nem a pessoa que vai bater e nem a pessoa que vai apanhar. Pode ser preta, branca, rica, pobre. Você vê, inclusive, que essa mulher, em pequenos elementos artísticos do cenário, você percebe que ela já viajou o mundo. Ela foi para Paris, ela foi para Milão. E você vê isso quando ela coloca aqueles pequenos... Lembrancinhas, isso. Que quando a gente vai viajar, geralmente a gente pega alguma coisa que lembra aquele lugar, né? E aí ela mostrou que ela já viajou o mundo, ela é uma artista plástica provavelmente renomada, que ela tá ali tranquila na casa dela, de uma classe média que parece, né? Que ela tem uma certa condição. Não é uma pessoa que está num lugar de vulnerabilidade social máxima, da extrema pobreza, nada do tipo, porque muitas vezes colocam que quem são os violentos são os pobres. É o homem pobre que bate na mulher, é o homem na favela que bate na mulher, mas não, é em todas as escalas da sociedade. Se você vê, inclusive, no noticiário, muitas vezes tem deputados, vereadores, parlamentares, empresários, que também foram violentos com as suas esposas, com as suas companheiras. Então, esse é um problema social em todas as escalas. É um problema não é um problema financeiro, é um problema realmente do patriarcado. É um problema realmente que faz com que essa sociedade machista naturalize esse tipo de violência. Então, quantas vezes você não viu alguma coisa desse tipo e você não foi omisso, você não preferiu ficar distante, você preferiu não se envolver porque não se mete a colher, né, gente? Não é o que eles ensinaram em algum momento? E por que será que nos ensinaram isso? Quem será que ensinou isso pra gente? Então é importante refletir também sobre de onde vieram esses ensinamentos, de onde vieram essas culturas que naturalizam a violência dessa forma. E eu queria saber também se mais alguém sentiu alguma coisa de diferente, queira compartilhar com a gente ao longo desse filme. Querem compartilhar o que vocês acharam? Por exemplo, o que você achou do filme? Muito bom? Pode falar mais alto para o pessoal te ouvir também. Achei interessante ela mostrando a história dela com a história da moça, lembrando o que aconteceu no passado, porque ninguém ajudou ela porque ela precisou. Ela gritou por ajuda. Ela gritou por ajuda, sim. Desesperadamente falamos chamar a ajuda da moça, depois o fogo daquela panela. Um pote, parece uma bacia, uma coisa assim. E o povo só indo ajudar quando ela fez isso,
Quando ela foi pra mim, cartaz, eu não fiz nada. Até olharam, só que ignoraram, foi embora. Achei um absurdo também. Mostra a realidade da nossa sociedade. Tem um filme muito bom também, recentemente. Não tem nada a ver com cinema, mas... Eu tenho ouvido um pouquinho, que é A Melhor Mãe do Mundo. A Melhor Mãe do Mundo, sim. Muito importante esse filme. É muito bom, é muito triste ver que existem muitas mulheres nessa situação. Com certeza. Eu estava fazendo pesquisa, que eu estou fazendo um projeto, eu estava fazendo umas pesquisas sobre esse filme. Achei muito lindo, muito tocante. Muito tocante, né? Tem sido bem premiado, inclusive, esse filme também, da Melhor Mãe do Mundo. Queria saber o que vocês, meninas, também acharam, gente. Vocês estão no burburinho aqui, estão falando sobre o filme? Sim. Ai, perfeito. Fala pra gente o que vocês acharam. É tipo uma charge, né? Um filme curto. Verdade. E é bacana que a gente está nessa fase agora que tudo é 1 minuto, reels, é story. Então é bacana porque as pessoas não estão mais conseguindo ficar muito tempo presas a uma sala de cinema. Ou mesmo a uma obra audiovisual de longa-metragem, que é algo que a gente tem que trabalhar porque é a questão da nossa atenção, nosso cognitivo, tem sido prejudicado com isso, inclusive. E até uma coisa que eu achei interessante, que a moça estava botando cartaz, ninguém estava prestando atenção nela. E aí você falou do celular, em vez de pedir socorro, as pessoas filmam as brigas. É verdade. Isso está errado. Não tem que filmar, tem que chamar a polícia. Aí a pessoa fica, briga. Fica essa cultura de violência. Sim, exatamente. Que tá nessa geração nova. É verdade. Em vez de chamar ajuda, fica preocupado em filmar no celular, botar no Instagram. Isso mesmo. Me revolta. As pessoas estão ficando desumanas. Exatamente. Isso está me assustando. Realmente, gente, em casos de violência contra a mulher, é importante que vocês denunciem, Disquem 180, e também tem os portais online de assistência psicológica à vítima também. Como é o caso, por exemplo, do Terra Pretas, que é um coletivo de mulheres psicanalistas, são todas mulheres negras, inclusive, psicanalistas, psicólogas, terapeutas, que se reúnem voluntariamente para dar uma assistência, uma atenção a essas vítimas de violência. E aí, caso você conheça uma amiga, uma irmã, ou caso você mesma tenha passado por algum tipo de violência nesse sentido, é importante que vocês procurem essa assistência psicológica, porque elas vão te orientar também como você pode pedir ajuda, como você pode pedir ajuda até jurídica nesses casos, tá certo? Então é importante que vocês tenham essa força psicológica também para entender quando você sofre uma violência e até que você possa denunciar e correr com os trâmites necessários para que a pessoa que cometeu a violência não saia impune disso. E uma coisa importante nesse filme também, se vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, que na cena em que ela pede socorro, tem um casal passando na rua. O rapaz até se sensibiliza de alguma forma, ele fica meio assim, olha ali o que está acontecendo. Aí a própria menina, fugindo tudo que a gente esperava, a menina vai lá e nega a atenção àquela outra senhora. Ou seja, essa violência, esse apagamento, esse silenciamento da vítima, ele não ocorre só com os homens. Nós, mulheres, às vezes, reproduzimos essa lógica. Ou seja, não é falar que nós, mulheres, somos as mais machistas, não é isso que eu estou falando. Mas que o mundo machista também educa as mulheres. Então, as mulheres reproduzem esse tipo de violência muitas vezes, tá certo? Então, como a professora falou também, a gente daqui a pouquinho, depois do recreio, a gente vai comentar melhor sobre os tipos de violência. E uma delas é a violência digital. Quando imagens suas são vazadas, por exemplo. E quando dados digitais seus são vazados, podem ser fotos, vídeos, pode ser de uma relação sexual, por exemplo, pode ser de uma briga, pode ser de alguma coisa que você falou. Não vai na polícia que onde deveria ir. Exatamente. Por vergonha você não se defende, não se protege, é você mesmo se defende. Com certeza. Você acaba naturalizando mais uma vez essa violência. Ah, todo mundo passa por isso hoje em dia, então eu não vou fazer nada. Não, é importante que você procure uma polícia. Até para a gente poder entender qual o número de dados, qual o número de casos como esse que estão acontecendo. Porque a gente só consegue políticas públicas depois que a gente mostra que a sociedade está pedindo luz para uma determinada situação, um fenômeno social. Ou seja, se só uma mulher vai lá e denuncia um caso de violência digital, como esse caso que a professora falou, a sociedade, os políticos vão entender que é só uma mulher, não precisamos fazer nada sobre isso. Agora, quando 100 mil mulheres, 1 milhão de mulheres denunciam casos como esse, aí é necessário que criem mais políticas públicas para reduzir esse tipo de caso. Entendeu? Por isso que muitas vezes
casos como da Carolina Dickmann, que vazaram fotos dela, pela relevância social que ela tem, no lugar de status que ela tem, e também unindo vozes com mais mulheres vítimas dessa violência digital, conseguiram fazer a Lei Carolina Dickmann para garantir que casos de fotos, vídeos vazados na internet pudessem finalmente fazer com que a polícia... não é hackeasse, desculpa. Rastreasse o agressor, o cara violento, o hacker que roubou os dados dela, e essa pessoa pudesse ser presa. Porque até o início dos anos 2000, como a internet era uma coisa nova para todo mundo, meio que a internet era uma terra sem lei. E hoje a gente vê que isso não pode mais acontecer. Então, se estão fazendo bullying com você na sua rede social, se estão divulgando fotos, imagens suas, vídeos seus sem sua autorização, isso é crime passível de prisão. E é importante que vocês denunciem. A gente tem quanto tempinho ainda até o recreio? É 9h30, né? Que eu acho que tá bem sim. Então está na hora do recreio de vocês. Gente, podem ir pro recreio então de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta a ver mais um filme e troca mais uma ideia, tá bom? Pode deixar aceso por enquanto, só para poder fazer a fala rapidinho. Obrigada. Gente, então, a gente começou com o filme Firmina, que é um Começamos com o curta Firmina, que fala sobre violência doméstica, certo? Agora a gente vai falar sobre uma questão muito importante também, que são as mães solos, que são mães que, por vezes, têm os pais que não dão nenhuma assistência para as crianças e elas têm aí que se revirar para conseguir manter a vida, para conseguir sustentar uma família e, por vezes, empreendem, por vezes, passam necessidades fortíssimas. E isso porque tem uma discussão muito importante que tem que ser feita, que é sobre... Vamos aguardar só rapidinho. Obrigada, gente. Obrigada, meu amor. Tem uma questão que é muito polêmica, né? Que é sobre a questão do direito reprodutivo, em que as mulheres têm hoje o direito, por exemplo, a usar anticoncepcional, tem vários tipos de anticoncepcional, tem DIU, tem várias possibilidades. Tem a camisinha, logicamente, mas, gente, por exemplo, no Brasil, o aborto não é legalizado para as mulheres. Enquanto isso, a gente tem um aborto legalizado para os homens, muitas vezes. Porque muitos homens abandonam seus filhos, não tem nenhum tipo de vínculo com eles, não participam da criação dessa criança, desse novo sujeito, e aí essa criança acaba não tendo direito à sua paternidade. Por isso que mais de 1 milhão de pessoas hoje no Brasil não tem sequer o nome do pai na identidade. Então, o nome que a gente dá a isso, a esse fenômeno social hoje, é aborto paterno, que é quando o pai opta por simplesmente não prosseguir com a gravidez. Basicamente é isso. E aí isso gera um novo fenômeno que é o que acontece com essas mulheres que se tornam mães totalmente sozinhas na sociedade. Qual o cuidado que a gente vai ter com elas? Quais direitos elas têm? Por isso que a Camila de Moraes, que é uma cineasta super premiada, ela foi, inclusive, uma cineasta negra, né, lá do sul do país, e que fez esse filme lá na Bahia, em Salvador, e ela tem sido premiada por esse e outros filmes dela, como o caso do Homem Errado, que foi o primeiro longa-metragem feito por uma diretora preta no Brasil depois de mais de 30, 40 anos, né? Desde a Adélia Sampaio, praticamente, que é a que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a mãe do cinema negro no Brasil, tá certo? Por hora, vamos nos ater a esses casos que vão mostrar pra gente como que funciona esse dia a dia, como que essas mulheres não estão sendo vistas pelas nossas autoridades. E como a gente pode fazer, enquanto sociedade, para ser um pouco mais acolhedora também com essas crianças, com essas mães, que são pessoas que acabam tendo sua vida mais vulnerabilizada socialmente por essa condição de serem mães e estarem sozinhas na sociedade, tá certo? Depois disso, a gente vai conversar mais um pouco sobre os filmes que a gente exibiu hoje, que a gente assistiu juntos aqui, e também sobre essas mulheres que fazem cinema hoje no Brasil. Tá bom? Até para saber se vocês estão assistindo, se vocês não estão. Quem está consultando? Qual é o nome da diretora desse filme? Ué, só tem diretor homem? Pera aí que tem coisa pra gente poder assistir aí. Tem muito filme sendo feito por mulheres no mundo todo. Filmes incríveis, premiados e por vezes estão aí subrepresentados ou até mesmo não são divulgados amplamente pela mídia. Mas a gente está aqui para poder desmistificar um pouco isso e abalar essa estrutura. Vamos rever, sim. Tem muito filme de mulher que a gente tem que assistir, que a gente pode assistir e que está disponível até nas redes sociais, tá certo? Amiga, pode apagar a luz pra gente, por favor?
Esse é um documentário híbrido, gente. Olha que bacana o que ela fez. As mães solos, elas estão sozinhas mesmo no barco, de dar conta, de tomar conta e dar conta, como a gente diz num bom goianês. Aí vim pra aqui, comecei a trabalhar, conheci o pai dos meus filhos, fomos morar juntos, moramos juntos, passamos um período bom juntos. Depois, não deu certo. Aí eu fui dizer a ele que eu estava grávida. Ele não aceitou a gravidez. Não queria, que eu tinha que dar providência na minha vida, que ele não queria. Daí ele disse, tirar meu filho eu não vou. Vou criar meu filho. Eu vou ter meu filho, vou criar meu filho. Aí depois eu tive meu filho. Eu senti dor dele dia 7 de junho. A noite toda, como eu não tinha por que ir para a maternidade, eu esperei ela de manhã. De manhã eu pedi uma menina que morava comigo, uma prima minha, para ir na casa da vizinha chamar ela, porque eu não estava nem aqui. Bastante, porque o quão desesperador foi aquilo, quando me senti desamparada, desprotegida, sei lá, vulnerável. Já chorei mares e rios, mas não paro não. Essa parte para mim é tudo, porque literalmente já chorei mares e rios, mas não afoguei, não parei, continuei. E continuo, né? E esse empobrecimento, ele tem gênero e ele tem raça. Renascimento. Toda vez que eu mudo de visual, sempre tem um propósito por trás daquilo. Eu devo estar recomeçando na minha vida amorosa, ou na minha vida profissional, ou na minha vida social, sabe? Eu estou sempre fechando um ciclo e começando outro. Eu sempre começo com um novo visual. E aí eu vou moldando em mim coisas que eu quero mudar. Vou dando novos limites às pessoas. Aí muda muita coisa. Por quê? Porque ele gostava de cabelo grande. Ele gostava de mulher com cabelo grande. E eu criava cabelo. E aí ele me traiu. Ele me traiu me vendendo o cabelo. Ele disse, eu vou cortar o cabelo.
Quando ele chegou em casa que me viu o cabelo cortado, ele se irritou. Ele é isso mesmo. Aí ele desceu pra cá. Não tem mais. Não tem mais. Não quero. E sinto bem com o cabelo cortado. Ninguém manda eu cortar, criar cabelo, não comprido. Não gosto. Tipo, acho que a sociedade ela não está preparada a ver uma mulher preta, jovem, mãe, solo, até à frente de sua vida, morar. Ó, lá embaixo estão as locações. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares que eles usaram para gravar as cenas que vocês viram nesse documentário. Então é bacana para quando vocês pensarem, eu gostaria de fazer um documentário sobre tal coisa. Vocês podem ter esse documentário como referência também. Amiga, pode acender pra gente de novo, por favor? Eu preciso também de um amigo aqui, uma amiga, uma pessoa solidária, para me ajudar. Só dar uma passadinha pro lado aqui. Alguém pode me ajudar? Obrigada, professor. Aqui, ó. É só passar aqui pro ladinho mesmo, tá? Rapidinho. Então, gente, antes de passar para os slides, a gente tem pouquinho tempo de conversa agora, né? Mas eu queria saber o que vocês acharam desses filmes, desse último filme principalmente. Você, o que você achou desse último filme? Achei importantíssimo, né? Sobre as mães solos, foi criado por... Desculpa. O microfone? Ah, tá, boa. Desculpa, gente, que a gente tá aqui, ó. Tem um audiovisual rolando aqui também, tá vendo? É só apertar no botãozinho, né? Só? Arrasou. Só? Pode falar? Chique, isso. Eu achei importantíssimo, né? Sobre as mães solos de todos os Brasis que tem. Eu fui criado por mãe solo, junto com a minha irmã. Tive abandono paterno. Então... Não sei nem muito o que dizer, sabe? Mas representou ali todas as mulheres brasileiras que lutam diariamente por seus filhos, principalmente a manicure ali, que é tão nova, né? E com a sociedade, quando uma mulher engravida cedo, diz que vai destruir a vida, diz que acabou a vida, diz que não tem mais o que fazer, que vai viver pelo filho, e obviamente vai viver pelo filho, mas o filho não impede nada da mãe correr atrás dos seus sonhos, de construir a sua carreira, seja ela qualquer for. Arrasou. Salva de palmas. Qual é o seu nome? Wesley. Arrasou, Wesley. Salva de palmas mais uma vez. Disse tudo, Wesley. Tem uma cena muito bacana nesse filme, que é a cena que as mulheres estão fazendo a performance na bacia e tem alguns dizeres. Quem lembra que estava escrito ali? Alguém lembra? Tão nova, já com bebê. Alguém lembra mais alguma? Você destruiu sua vida. Mais alguma? Alguém lembra de mais alguma? Às vezes a criança se sente culpada por isso, né? A criança não tem culpa nenhuma. Às vezes a criança se sente culpada por isso, né? Por causa de mim, minha mãe não conseguiu. Não se sintam assim, né? Com certeza. Vocês não são culpados de nada. Exatamente. E a gente tem uma sociedade, inclusive, que o sexo existe, gente. Vocês sabem disso, certo? Sim. Todo mundo sabe disso, mas é pouco comentado. Então, assim, a gente tem 2 lugares aqui que são importantes mencionar. A gente não está aqui para romantizar o caso das mulheres que são mães jovens. Eu, por exemplo, sou mãe também, eu sou super jovem também. Mas eu entendo que muitas vezes o que falta é justamente uma educação sexual. E justamente a sociedade machista, que não quer que a gente fale sobre o direito da mulher a reproduzir como ela deseja, o direito da mulher de usar um anticoncepcional, saber quais são os efeitos colaterais, por exemplo, é a mesma sociedade que depois, quando essa mulher engravida, porque não teve uma certa formação sobre o assunto, vai lá e condena essa mulher. Então, quando a gente tem aquela performance nas bacias, naqueles dizeres, fala-se justamente sobre esses estigmas, como se o fato de a gente ser mãe tirasse da gente o direito a ter vida, a nossa própria vida, a realizar sonhos, a ter nossas conquistas. Logicamente, quando a gente tem uma criança, a gente acaba tendo a nossa atenção, nossa entrega total para a criação desse novo ser, que depende única e exclusivamente dos seus pais, das pessoas responsáveis por ela, para conseguir crescer com segurança e saúde. Agora, imagina quando a gente só tem uma pessoa responsável pela criação de toda uma família.
Então, a gente tem várias questões que vão perpassar aí, questões sociais, inclusive. Por exemplo, a gente sabe que crianças não podem ficar sozinhas em casa. Mas quando a única pessoa que pode cuidar dessa criança, já que ela já sofreu um abandono, é a pessoa que tem que trabalhar para garantir o pão de cada dia, quem vai ficar com essa criança? Como vocês puderam ver, a gente tem eram mais de 150 mil mulheres em busca de creches para os seus filhos. Às vezes são 100 vagas, são 200 vagas. Então, o que vai acontecer com a vida dessas outras mais 120 mil mulheres que ficaram sem creche para os seus filhos também? Então, é importante que a gente reflita como o fato de a gente ter esse fenômeno social, que parece, inclusive, estar cada vez mais crescente, já que hoje cerca de 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres solo. Então, a gente entende que, na verdade, isso é uma questão que não é um caso isolado. É crônico essa questão dos pais abandonarem seus filhos. E é importante que a gente reflita sobre isso, não só no lugar de vocês que são meninas têm que se cuidar, mas vocês que são rapazes também. É importante que os pais estejam presentes na construção desse ser humano. É importante que os homens também conversem com seus amigos, que são pais também e não são pais legais. Então, é o papel de toda a sociedade se reeducar para criar pais eficientes e mães também que não vão ser sobrecarregadas. Porque a gente gera mais uma mulher sobrecarregada, ela é muito mais fácil, uma vítima também, uma pessoa mais vulnerável para sofrer outras violências também afetivas dos seus companheiros. Porque já há uma vulnerabilidade, às vezes, econômica, social, há uma dependência emocional, muitas vezes. E aí, por vezes, essas mulheres acabam sofrendo mais uma camada de violência. Exatamente. E aí, pode passar, por favor, professor? Aí, deixa eu até te ajudar, que eu vou ter que passar bastante agora aqui. Esse aqui não vai dar tempo de mostrar. Vamos falar rapidinho sobre as cineastas mulheres agora, né? Pode passar, por favor. A primeira cineasta que a gente tem notícia, gente, na história do cinema mundial, é a nossa querida Alice Guy Blaché. Não sei se é assim a pronúncia correta, tá? Desculpe meu francês. Mas ela foi muito importante porque ela conseguiu fazer filmes antes de Hollywood nascer. E ela foi uma das precursoras do cinema narrativo. Porque até então, vocês já ouviram falar dos irmãos Lumière? Tem tem os irmãos Lumière, que são os fundadores do cinema, né? Que a gente entende hoje, mais ou menos, tem umas contradições em relação a isso, mas digamos que eles são os pais do cinema moderno, né? E aí o que acontece? O primeiro filme que eles fizeram foi A Chegada do Trem. Já viram essa história? Que era basicamente uma câmera parada numa estação de trem, e aí essa câmera filmava a chegada desse trem, e todo mundo pulava na sala de cinema, porque nunca viram nada parecido. Então o pessoal falou assim, meu Deus, o trem vai me atropelar aqui agora, na sala de cinema. Gente, imagina isso. A gente hoje não consegue nem imaginar, né? Mas naquela época era uma inovação tecnológica. O pessoal achou que realmente o trem fosse invadir a sala de cinema, de tão real que parecia tudo aquilo, e tão surreal ao mesmo tempo. Só que ela percebeu algo diferente. Ela falou, gente, eu não preciso fazer filme só sobre o que eu estou vendo aqui agora. Eu posso criar uma nova história, eu posso criar uma narrativa, eu posso fazer uma forma de arte, não só uma forma de documentação da realidade. E aí ela faz, em 1896, ela lança o filme A Fada dos Repolhos. Além desse curta dela, na época, ela criou uma produtora audiovisual em que ela fez vários filmes, foi responsável por produzir vários filmes de outros cineastas também. E aí, mais de 1000 filmes, inclusive, que ela dirigiu, produziu, protagonizou de alguma forma. E ela era, inclusive, a fundadora do Solax Studios. Eu sempre esqueço o nome dessa produtora dela, gente. Mas foi importante porque era uma mulher à frente do seu tempo, que fundou essa nova linguagem do cinema, que é de fazer filmes narrativos e não só documentais, tá bom? Já que no Brasil a gente tem a Cléo de Verbena, que era paulistana, e ela também fez um filme muito importante, que é o Mistério do Dominó Preto. Não tá ali, eu esqueci de colocar o preto no final, mas é Mistério do Dominó Preto, em 1931. Ou seja, na França foi em 1890 e blau, quase 40 anos depois a gente tem no Brasil a primeira cineasta mulher, que é a Cléo de Verbena. E ela também fundou uma produtora na época, que era a Épica Filmes, só que ela fundou essa produtora junto com o seu marido na época. E quando ele faleceu, ela não conseguiu dar continuidade de tão massivo que é esse machismo no Brasil e no mercado audiovisual como um todo, principalmente nos anos 30, né? A gente consegue imaginar que nos anos 30 a gente não podia nem votar direito, não podia votar, não podia nada sem o aval do esposo. Então, por vezes, empresas que eram criadas por parceiros que eram mais... A mulher que saía para trabalhar falava que era prostituta. Exatamente. Um estigma fortíssimo. Ainda mais que eu trabalhava com arte também, né? Sim, então, minha avó sofreu.
Uma coisa que já foi até mais recente, já não é tanto do cinema, mas é do campo das artes, a Elis Regina, por exemplo, que tinha uma voz incrível, gigante, ela já era nítido que ela ia ser um grande nome no Brasil. Só que o pai dela era uma coisa muito absurda para ele: minha filha vai ser cantora, como se fosse algo super negativo. Como se fosse mulher da vida, exatamente. Então, esses machismos, eles vão freando sonhos de mulheres há muitos séculos. Então, é importante que a gente reflita como que hoje, no século XXI, com tanta liberdade, tecnologia, com mais entrosamento, que as pessoas conversam sobre temas tão profundos e diversos, como é que hoje essa nova geração, inclusive, tem sido responsável por tantos casos de feminicídio? É o que não pode continuar. A gente tem que refletir profundamente sobre isso. E aí a primeira mulher negra, agora vocês vão ver a primeira mulher negra a dirigir um filme no Brasil, foi a Adélia Sampaio, em 1984. Ou seja, quase 100 anos depois que uma mulher branca consegue dirigir um filme na França, uma mulher negra no Brasil consegue dirigir um filme. E ela também foi precursora porque ela foi a primeira mulher a fazer um filme sobre o casal de lésbicas. E as lésbicas não eram negras, gente. Eram mulheres lésbicas, brancas, com base num caso de violência que tinha acontecido naquela época, nos jornais, né? Um caso baseado em fatos reais. Ela fez esse filme de ficção não, vamos dizer assim, ficcionando um pouco, né? Uma espécie de biografia, assim, né? Com licenças poéticas, vamos dizer assim. Exatamente, 84. Que foi o filme Amor Maldito. E a ditadura, ela era tão forte ainda naquela época que ela sofreu censura muito forte. Então, o que ela teve que fazer? Ela tentou fazer umas estreias internacionais por meio de festivais. O filme, inclusive, foi muito premiado naquela época. Mas aqui no Brasil, ele teve uma resistência muito grande. A censura não permitia que ele fosse exibido com amplitude, né? Então, o que eles falaram? É importante lembrar também que, nessa época, o filme mais assistido da época no Brasil era Pornô Chanchada, em que eram basicamente mulheres seminuas ou nuas, homens às vezes seminus também, fazendo comédia no Brasil. Então, essa mesma censura que permitia e difundia esse cinema mais escrachado, não permitia, por exemplo, que um casal de mulheres lésbicas fosse representado num filme de drama. Então, só poderia haver mulher se fosse nua com outro cara. Mas se fosse duas mulheres nuas, se fosse comédia, poderia. Mas num drama, não. Porque isso é demais para a nossa sociedade do bem, né? Homens de bem. Não poderiam ver aquilo. Aí a gente tem também a Vivi Ferreira, que já na atualidade é uma cineasta muito importante. Ela, inclusive, é uma das, vamos dizer assim, uma das filhas do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bubu, que é o pai do cinema negro no Brasil. E ela foi cofundadora da APAN, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. Porque a gente entende que, não sei se vocês viram recentemente, o rapaz que trabalhava com elétrica no cinema, numa série feita pela Netflix, junto com a esqueci o nome do outro projeto agora. Ele acabou caindo do segundo andar de uma gravação. E o que acontece? A gente não tem realmente uma regulamentação que proteja os profissionais do audiovisual. Mas há profissionais negras hoje no mercado que estão pensando sobre isso, construindo associações para garantir os nossos direitos. Mas é isso, os direitos a gente não consegue uma pessoa falando sozinha. É preciso que toda uma galera compre essa ideia e, a partir de hoje, façamos aqui um pacto. Não assumiremos, não aceitaremos vacilão que bate em mulher, por exemplo. E aí, se vocês decidirem isso junto comigo, fecharem esse elo aqui, a gente sabe que daqui não vai ter nenhum bofe que vai bater na namorada. Não vai ter meninas que vão aceitar esse tipo de situação também. Vão correr atrás de uma psicóloga na escola, ou discando 180, ou vão falar com as amigas para poder tentar fazer uma intervenção sobre esse sujeito também. Enfim, é a partir dessas organizações sociais, coletivas, que a gente consegue avançar com algumas leis, tá bom, gente? Aí ela também fez um filme super importante, que é O Dia de Jerusa e Um Dia de Jerusa, que foi um longa-metragem muito bonito com Ruth de Souza, que foi super premiada também, tá bom? Tem Yasmin Tainá também, que fez Cabela. Não vou me aprofundar muito nisso, mas Cabela vocês podem acessar nas redes sociais. E é um filme muito incrível, que fala sobre a nossa relação com o nosso cabelo crespo. E não é agora, gente, foi em 2015. E ela revolucionou o cinema nacional naquela época. Que é quando a gente começa a voltar a falar sobre cinema negro, a partir do olhar de mulheres pretas, principalmente. Então, essa mulher braba, tá fazendo até filmes com a Globo hoje em dia, dirigindo novela, ela tá premiadíssima.
Ana Mulaert, que fez o dia A Melhor Mãe do Mundo, que foi comentado aqui, e fez Que Horas Ela Volta. Petra Costa também, que faz filmes sobre política no Brasil, fez um filme sobre a democracia em vertigem, que fala sobre como a política brasileira é extremamente corrupta, extremamente contraditória, machista. Enfim, ela tem vários filmes que falam sobre isso. Filmes premiados, inclusive. Agora, o cenário nosso no Brasil como um todo, já para a gente encerrando, é importante frisar, gente, que 1 a cada 3 mulheres sofre algum tipo de violência na sua vida. E eu não estou falando de violência de eu tô aqui com a minha amiga, não gostei de você, eu vou te meter a porrada. Não é isso que eu tô falando. É um caso, por exemplo, o que você, como mulher, tá livre aí, dando mão pra outra pessoa, você não tem direito a isso, não. Eu vou te bater, eu vou te matar, por causa que você não tem direito de escolher o que você vai fazer com a sua própria vida. E esses casos são, inclusive, fazem parte dessa grande política de feminicídio, né, de combate ao feminicídio que tem acontecido hoje em dia. Porque a gente entende que são crimes que ocorrem com mulheres por serem mulheres. Não é porque não gostou do cabelo, não é porque pisou no meu pé, é porque você é mulher e você não tem direito a ter a liberdade que um homem teria, né? Hipoteticamente, na cabeça do ser machista. E aí, quando a gente pensa que 1 a cada 3 mulheres sofre esse tipo de violência, é muito grave, porque a gente está falando de violência sexual, a gente está falando que 1 a cada 3 mulheres pode ser estuprada, pode sofrer uma violência do seu companheiro. E, geralmente, essas violências ocorrem dentro da nossa própria casa. 70% dos casos. É um pai, é um padrasto, é um tio, é um irmão, às vezes. Então, são coisas que a gente sabe que, por vezes, são veladas nas famílias. Mas muitas de nós já vimos aquele tio que passa a mão e a gente acaba não sentindo que pode falar sobre isso. Mas o ideal é que, para esse cenário mudar, a gente fale sobre, denuncie para os nossos familiares, denuncie para a nossa escola também, que pode ajudar muitas vezes. Esses casos só vão parar de acontecer realmente quando esses abusadores forem presos, quando eles forem penalizados pelos crimes que estão cometendo, tá certo? Então, o silenciamento ele não vai ajudar a gente a avançar quanto sociedade, nem quanto indivíduo que sofre a violência, tá bom, gente? E aí é importante lembrar também as principais formas de violência, que são... Deixa eu ver aqui uma coisa que eu não falei. Sim, também tem essa questão que as mulheres negras são as principais vítimas dessa violência contra a mulher. Então, a gente entende que é uma dupla violência, que é a violência de gênero e a violência racial, né? Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso mais pra frente, tá? Então, a gente tem a violência física, que é aquela violência que é nítida, que ninguém tem dúvida. Bateu, mordeu, socou, chutou, deu pontapé na mulher grávida, por exemplo, como a gente viu casos recentes sobre isso. É uma violência física, nitidamente, e ela é a violência que a gente mais consegue ver e descobre que, na verdade, essa é uma das mais leves, porque essa aqui tá nítida ali. Ninguém vai questionar. Se alguém viu você apanhando, sabe que você sofreu uma violência física. Mas essa não é a única forma de violência contra a mulher. Por exemplo, a violência psicológica é uma extremamente silenciosa, muitas vezes, mas que agride a vítima a ponto dela definhar, a ponto dela não reconhecer que ela está vivendo uma situação de violência, a ponto dela não se ver capaz de superar aquela relação. Que é quando, por exemplo, você vai sair na rua com uma roupa que você adora, e aí o bofe chega para você e fala assim: tá com essa roupa? Tu tá feia. Ah, tu tá gorda. Ah, tu tá isso. Ah, tu tá aquilo. Vão te chamar você de tal coisa se você for com essa roupa. E não é um problema você ser gorda, não é um problema a pessoa te ler como feia, por exemplo. A questão é justamente a pessoa tentar entrar na sua mente para fazer com que você haja da forma que a pessoa espera. Geralmente esse homem. Então é uma violência que ela envolve humilhação, manipulação. Às vezes a pessoa fala: se você fizer tal coisa, eu vou me matar. Que tipo de violência vocês acham que é essa? Violência psicológica. Sabe o que isso é crime, por exemplo? Já não é certo se matar no Brasil, é como se fosse um crime também, tá? Mas, além disso, você utilizar esse artefato, essa manipulação, para entrar na mente da pessoa, fazer com que ela continue com você, ou que façam isso com você, é extremamente nocivo. É uma violência psicológica também. Porque a pessoa fica com medo de a pessoa se matar. E aí ela acaba ficando naquela relação por anos, acaba sofrendo outros tipos de violência, acaba criando com mais profundidade uma dependência emocional, e depois que a dependência emocional está instaurada na pessoa, é muito mais difícil ela se recuperar de uma relação tóxica, tá bom? Então é importante que a gente fique atenta aos sinais. Se está tentando te manipular, tentando controlar a sua roupa, o seu ciclo de amigos, quais familiares você pode ou não visitar, qual prima você pode ter vínculo ou não. Esse tipo de coisa parece que é uma besteira. Ah, eu entendo, é porque ela tá solteira, eu não posso ser amiga dela. Pode sim, ela é sua amiga.
sempre foi sua amiga, por que ela não vai poder agora? E a mesma coisa vale se for o contrário, tá, gente? Mulheres que são violentas também com seus parceiros também é extremamente nocivo. E não é porque a mulher ela é mais vulnerável socialmente do que o homem que ela pode também ser violenta com o homem ou com a sua mulher também, se for uma relação homoafetiva, tá certo? Agora, pensando também, a violência patrimonial. Quem imagina o que é violência patrimonial? Alguém vai ter que responder essa daí pra gente. Vamos participar, gente. Violência patrimonial pra você é o quê? Você. Só falar, não sei. Sei, é isso. Acho que tem a ver com... Como? Ameaçar tirar o dinheiro da pessoa. Essa é uma clássica, gente. Todo mundo tem aquela tia rica, aquela tia que fez um dinheiro bolado, estudou a vida inteira, aí tá montada no dinheiro, aí chega um bofezinho assim, que finge que ama ela pra pegar o dinheiro dela. Todo mundo tem uma história dessa, ou na família, ou de um amigo. Enfim, quando a pessoa, por exemplo, não pode usar o próprio cartão de crédito dela, ou um cartão de débito dela, quando a pessoa não pode, por exemplo, vender a própria casa que ela tem, uma das suas propriedades, por exemplo, ou quando essa pessoa não pode acessar os seus próprios documentos, tudo isso que tem a ver com patrimônio, com recursos financeiros, geralmente, tem a ver com a violência patrimonial. Ainda que, se você parar para reparar, essas violências elas vão se conectando. Porque uma violência patrimonial também afeta a subjetividade da pessoa, afeta a mente da pessoa. Então, ela vai se entrelaçando com uma violência psicológica muitas vezes. Então, não é porque a pessoa fez uma violência específica que não pode estar atrelada a outras. Tá certo? São coisas que vão se somando e gerando uma grande dependência emocional, uma grande frustração, sensação de impotência dessa mulher que sofre a violência também. Tá certo? A gente tem a violência sexual, que é, pra mim, é uma das piores coisas que a humanidade criou, foi a violência sexual. Porque ela tira o direito da vítima ao próprio corpo. E a gente, quando sofre uma violência sexual, a gente se sente suja, a gente se sente culpada, a gente sente que a culpa foi totalmente nossa. A gente questiona até a roupa que a gente estava usando, sabendo que, inclusive, muitos casos de violência contra a mulher, violência sexual, acontecem onde as mulheres usam burcas. Então, não é a roupa que vai justificar a violência sexual que ela sofreu. Então, se você está vendo, por exemplo, no jornal, a menina foi encontrar o ex-namorado dela, chegou lá, ela poderia querer ficar só com aquele cara. Ela tinha direito a isso, era o ex dela. Se ela quisesse voltar, é um problema psicológico dela? Pode ser, mas ela tem o direito de retomar a relação dela, inclusive. Agora, se quando ela vai encontrar o bofe dela, aparecem mais 4 e forçam ela a uma relação sexual, isso é uma violência sexual. Ela, na hora, se sentindo coagida, se sentindo com vergonha, ainda que ela tivesse falado assim, não tivesse falado nada, ainda que ela não tivesse falado nada, mas ela nitidamente está ali totalmente oprimida, ela não escolheu estar ali com aquele monte de cara, por exemplo, é uma violência sexual. Então, se a pessoa, você tá na cama com uma pessoa, tá de papinho lá no Instagram com a pessoa, marcou um date, for até pro motel que seja, gente. Se chegar na hora ali na cama, a pessoa falou que não quer mais, ou você vê que a pessoa tá meio assim, contorcida, a pessoa não quer, gente. A pessoa simplesmente não quer, e isso tem que ser respeitado. Passou dali, se continuou, se forçou, se empurrou, já é crime, já é passível de prisão. E é importante que as meninas também saibam disso. Porque às vezes já aconteceu muito comigo isso. Eu novinha ali, ai, esse bofe é tão gatinho, quero sair com ele, né, gente? Ai, não sei o quê, ai, ele é um bofe maravilhoso, não sei o quê. Fui lá encontrar com o bofe. Aí chegou na hora e falei assim, ai, gente, eu acho que não é isso que eu queria. E a coragem da gente falar que a gente não quer? Ela tem que se partir da gente também, sabe? E contar que a pessoa vai respeitar, porque não são todos os bofes que são trogloditas, né, gente? Vocês meninos aqui, vocês são trogloditas também, certo? Se a troglodita, aquela pessoa que não vai respeitar a vontade do outro, que vai chegar, vai empurrando, não é assim que funciona. Então é importante que a gente tenha esse elo entre a gente aqui, que isso não vai acontecer entre nós. E que se o seu parceiro, seu amigo, seu brother, seu colega, seu primo, seu irmão, chegar e fazer uma coisa como essa, você tem que recriminar esse cara. Você tem que dar um papo reto nele, para que casos como esse não se repitam. Então, ainda que eu quisesse, até o último momento, até a hora de botar a camisinha eu quis, chegou na hora não quis mais, tenho que ser respeitado, tá certo? Passou disso é crime. Por isso que a gente fala sempre que não é não. Parece que é não, óbvio, mas não é tão óbvio assim. Quando a gente vê o número de casos de meninas que falaram que não queriam e os caras continuaram. A menina falou que queria até tal ponto, o cara continuou. Não é não. Então tem que ser respeitado, tá certo? A gente tem também a violência moral,
que acontece muito em ambiente profissional, gente. Chega no trabalho, aí você tem aquele chefe, que aquele chefe não te respeita enquanto pessoa, tenta te humilhar na frente dos seus colegas de trabalho, tenta diminuir a sua capacidade cognitiva e intelectual, por exemplo. E esse tipo de violência também é uma violência passível de crime, passível de prisão. Então, se você analisar com cuidado o tipo de tratamento que você está sofrendo ali no seu ambiente profissional, às vezes até acadêmico, às vezes na escola também. No laboratório. É. Não podia ter filho, não podia ser casada. Tem esse preconceito, sim. Tá vendo? Ainda tem isso. Inclusive, acontece muito em entrevista de emprego, né? Às vezes, quando você já é mãe, o cara do RH chega pra você assim, mas quem é que vai pagar a creche do seu filho? Gente, que pergunta é essa, sabe? É uma pergunta que só vai ter pra mulher. Você nunca vai ver no RH o contratante perguntando quem é que cuida das suas crianças em casa. Isso é uma violência de gênero. E aí, quando a gente entende que essas violências podem ser cometidas com homens, contra mulheres, contra pessoas não binárias, pessoas trans, sim. Mas quando a gente traz para o conceito do gênero, quando a gente vê que são violências que só acontecem, formas de se falar, formas de se violentar que só acontecem com mulheres, é porque é uma violência que estritamente ocorre por causa do gênero daquela pessoa. É uma violência que ninguém vai perguntar pra você, enquanto homem, adorei o filme que você fez, mas essa roupa aí, quando é que você comprou ela? Fala pra gente qual é a referência, qual que é o cara, por que você usa essa roupa? E esse decote, você acha que tá muito grande, você acha que tá muito pequeno? Você não vê, por exemplo, em entrevistas, até no mercado das artes, o homem ser questionado pela sua roupa, pela sua veste, pela sua escolha de companheira, por exemplo. Então são questões que você vê que só são cometidas às mulheres, justamente por causa dessa vulnerabilidade social e esses estigmas, esses ensinamentos machistas que a gente tem há séculos na sociedade. Mas se a gente olhar direitinho o fundamento da humanidade, da civilização, das civilizações, principalmente africanas e pindorâmicas, que são os povos da floresta, os povos originários daqui, os indígenas, a gente vai ver que, na verdade, as comunidades eram matriarcais. Então, esse preconceito todo, esse machismo nocivo que a gente enfrenta hoje é um dilema da colonialidade, que vem desde a época que a Europa começou a escravizar o mundo todo, que começou a aparecer mais forte esse tipo de preconceito de gênero. Antes disso, até então, muitas mulheres eram lidas como sagradas. Pessoas trans também tinham, em algumas comunidades, um papel fundamental, espiritual, inclusive. Então, a gente entende que quando a gente vai colonializando, quando a gente vai ficando refém de um status quo, que são de pessoas que não se preocupam com as mulheres, isso acaba sendo pulverizado. E a gente tem isso sendo pulverizado até nas favelas, que a comunidade é negra, geralmente, né? Então, são coisas assim que, quando a gente fala que tem mulheres que reproduzem o machismo, e não são porque as mulheres são machistas, mas foram ensinadas a ser, o mesmo ocorre quando a gente pensa, por exemplo, em casos de racismo. Quando um preto chama outro de macaco, esse preto é racista? Não, ele está reproduzindo uma violência racial tal qual ele aprendeu, tá certo? Então é isso, a gente vai aprendendo com a sociedade e a gente vai acabando reproduzindo esses ensinamentos. E aí a gente não pode falar de violência contra a mulher sem pensar na Lei Maria da Penha. Vocês sabem como é que fundou, como é que surgiu essa lei, o que foi que aconteceu, quem é Maria da Penha? Alguém sabe dizer? Tem até uma colinha ali, gente, se vocês quiserem usar a colinha para responder rapidinho, para interagir com o pessoal, aquelas coisas. O que vocês acham que foi? Por que surgiu essa Lei Maria da Penha? Você? Pela violência que as mulheres sofriam antigamente, né? Elas normalmente não tinham apoio dos familiares, dos amigos, e a mulher sempre foi vista como uma posse do homem, né? Então, tipo, antigamente tinha essa questão, era muito forte, a mulher sofria violência, e por ela ser uma posse, por ela pertencer a ele, não tinha problema. Só que, com o tempo, a sociedade foi vendo o que isso causava a vítima. Daí surgiu a Lei Maria da Penha, que foi de uma mulher também que sofreu essa violência, denunciou. Por isso. Perfeito. Uma salva de qual é o seu nome? Larissa. Larissa, uma salva de palmas para Larissa, por favor. Então, gente, o mais louco é saber que, na verdade, isso parece que é muito antigo. Vai tomar um banho que eu vou lhe usar. Aquela cena da novela. Vocês chegaram a ver essa novela? Não, gente, meu Deus. Chegaram a ver, né, gente? Pelo amor de Deus, que eu sou novinha também, tá? Mas, assim, a gente pensa que é uma coisa muito lá de trás. Lá atrás apanhava-se por ser mulher. Não, gente. A Lei Maria da Penha foi criada em 2006. Faz 20 anos só, sabe?
E ela sofreu mais de 20 anos do seu companheiro, sofreu 2 tentativas de homicídio, que hoje a gente entende que, na verdade, é feminicídio. E aí, conforme essa luta que teve que ir a nível internacional, por quê? Quando ela sofreu essas 2 tentativas de feminicídio, que a gente entende com esse nome hoje, ela procurou a polícia, tentou denunciar, várias vezes tentou denunciar, e a polícia não fez nada. E o agressor voltava para casa dela e metia a porrada nela de novo, que é o que tinha para ser feito, né? Ué, peraí, você foi na delegacia me denunciar, tá maluco? E metia a porrada nela de novo. E a gente fala assim como se fosse algo natural, mas não, gente, isso é muito sério. Isso quase acabou com a vida dela, a ponto dela virar uma pessoa com situação de deficiência. Hoje ela anda em cadeira de rodas até hoje, vítima dessa violência que ela sofreu. Então, quando isso chegou para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, já que o Brasil não resolve, foram passando uma luta de várias mulheres que iam defender, inclusive, a nossa pauta, né, principal, que é o fim da violência de gênero, a instâncias internacionais, como nessa comissão. Quando o caso chegou na mesa da comissão, eles viram que o que acontecia no Brasil era uma conivência do Estado brasileiro com as violências contra as mulheres. Ou seja, o Estado está fortalecendo esse tipo de violência. Porque se ele é omisso, ele faz parte dessa violência, ele também é agressor. E aí foi nesse momento, em 2006, depois de toda essa comoção internacional, que é criada a Lei Maria da Penha. Porque ela foi vítima durante décadas dessa violência de gênero, a ponto de virar uma pessoa em situação de vulnerabilidade extrema, né? E a gente vê que ela acaba ficando paraplégica nesse cenário, né, de violência contra a mulher. E aí a gente sabe que a gente tem alguns portais de denúncia, como o Disque 180, né, para você poder denunciar casos de violência contra a mulher especificamente. Tem as delegacias da mulher, que inclusive deveriam ficar abertas 24 horas por dia, mas nem sempre ocorre dessa maneira. Então, às vezes é necessário você denunciar a própria delegacia da mulher, porque ela deveria estar aberta 24 horas e, por vezes, não está. E, para regulamentar isso corretamente, tem que haver uma fiscalização. E quando a gente, em conjunto, denuncia as estruturas, elas tendem a se modificar, tá certo? A gente tem também atendimento psicológico. A gente tem... Aqui na escola tem psicóloga para os alunos? Já é mais uma demanda de vocês, enquanto secundarista, e bater lá na portaria, entendeu? A Secretaria de Educação e cobrar por esse direito, porque vocês têm direito também a psicólogas, né? Dentro da escola. Tem o portal Terra Pretas na rede social e você também tem o CAPS. Gente, eu vejo na rede social muita gente ridicularizando, brincando com o CAPS, mas o CAPS é um direito fundamental. A gente vive hoje num cenário em que mais 60%, aumentou em mais 60% o caso de pessoas que são desligadas do trabalho por questões psicológicas. E não é porque todo mundo tá maluco. Não, é porque realmente é uma sociedade ansiogênica e vai criando esses traumas na gente. Então, se a gente tem o direito de ter atendimento psicológico de graça, a gente não pode ridicularizar isso. A gente tem que utilizar essa ferramenta e aplaudir essa ferramenta do SUS que está à disposição da gente, tá certo? Basicamente é isso. Queria pedir uma foto todo mundo junto e saber se alguém tem alguma dúvida, gostaria de compartilhar algum sentimento, algum caso que vocês passaram também. Todo mundo de boa? Então vamos tirar uma foto bem bonita todo mundo junto e a gente encerra o dia de hoje, tá bom? Muito obrigada, inclusive, a todos.